Olá, seja muito bem-vindo ao Isto é em Tóquio, o programa que te deixa bem informado sobre tudo o que acontece nos Jogos Olímpicos. E agora eu quero a câmera da Camila, a feição que vai mudar. Esta é a nossa última agenda, Cami. Ai, que tristeza, Helena. Eu não tô aguentando, meu coraçãozinho não vai aguentar mais 3 anos até Paris. Fala que o seu também não, por favor. Tá apertadíssimo, Cami, mas vamos trabalhar essa ansiedade. Vamos. Enquanto isso, a gente vai ficar bem informado e vai ter a agenda de todos os atletas brasileiros que estão lá em Tóquio ainda, disputando as finais e também de tudo que está rolando por lá. Então, bora lá. Começa agora o Isto é em Tóquio. O Isto é em Tóquio é um oferecimento da XP Investimentos. E eu chamo aqui para fazer parte da nossa conversa o nosso trio desta cobertura olímpica, com ele que acertou praticamente todas as previsões até agora. Então, Dudu, a gente quer saber nessa próxima agenda e última. Você está preparado para o Brasil neste último dia olímpico? Oi, tudo bem, Helena? Tudo bem, Camila? Estamos com o coração apertado, né? Como vocês falaram, realmente é muito triste. É a competição que eu, sinceramente, gosto mais. Existe Copa do Mundo, existem outras competições, mas os Jogos Olímpicos ele tem um charme diferente, é um charme completamente diferente. Então, para mim, realmente é uma pena que eles vão acabar, mas a única coisa boa é que o intervalo é um pouquinho mais curto, né? São só 3 anos até a próxima. Então, a gente não vai ter que esperar 4, como de costume. Né? Olha, Duda, eu sou suspeita para falar, porque Copa do Mundo também é meu xodozinho. Então, os dois eventos, para mim, é bom que pelo menos intercala ano sim, ano não. Ano sim, ano não. Tem alguma coisa grande para ficar de olho. Enfim, vamos que vamos, né, para esse último dia. E sabe o que vai ter hoje? Vai ter o vôlei feminino. Bom, vamos lá. A última madrugada ela não deu muito certo para os nossos meninos do vôlei, né? Mas agora a gente está com os dedos cruzadíssimos pelas nossas meninas. À 1h30 da manhã, o Brasil encara os Estados Unidos num jogão na disputa pelo ouro do vôlei. E, aliás, para quem gosta de vôlei, às 9 da noite tem a disputa do bronze entre a Coreia do Sul e a Sérvia. Ô, Dudu, vencer os Estados Unidos nunca é muito simples, né? Mas as nossas meninas seguem invictas nesses jogos e esperamos que continue assim. Será que pelo menos isso pode deixar a gente um pouquinho mais otimistas? Ah, sim, eu acho que sim, elas estão muito focadas. Você lembra que a gente chegou a levantar nos programas de ontem, quando estourou a notícia da Tandara, né, que ela não iria jogar e tal, que elas iam queriam dedicar a medalha para ela. E é exatamente umas duas meninas, acho que a Gabi e a Carol, deram essa declaração falando justamente isso, né, que elas querem dedicar essa medalha para a Tandara, por tudo que aconteceu. Né? Elas estão muito focadas, o jogo delas diante da Coreia do Sul foi um jogo muito bom. A gente sabe que a Coreia do Sul não tem, de repente, uma força tão grande como tem os Estados Unidos, mas, independentemente disso, elas jogaram muito bem. Aliás, eu, sinceramente, na minha história aqui como jornalista, eu não me lembro de ter visto um placar igual aquele, né? Porque foram 3 sets com o mesmo placar. É quase impossível isso acontecer no voleibol, né? De 25-16, em 3 sets iguaizinhos, o mesmo placar, eu nunca tinha visto. Eu, sinceramente, nunca tinha visto. E numa semifinal, exatamente. Mas acho que elas têm tudo para conquistar a medalha. Das 2 vezes que o Brasil conquistou o ouro no vôlei feminino, a decisão foi exatamente contra os Estados Unidos, em 2008 e em 2012. Portanto, se a gente tem um pouquinho de superstição, a gente tem que trazer essa superstição para o jogo, né? Para o jogo de logo mais, na madrugada. Porque eu acho que o Brasil tem tudo, as meninas estão muito centradas, muito certinhas, né? Que estão jogando muito bem. A Fegaray, a Gabi, a Macris, a volta da Macris foi extremamente importante. No jogo de ontem contra a Coreia, ela meteu uma bola de segunda que ela matou as coreanas, que a gente sabe como é que elas gostam de se atirar no chão e tal, mas nem isso, ela conseguiu matar as coreanas. Enfim, eu acho que o time está muito bem montado. E, além do que, a gente tem um técnico que é tricampeão olímpico, né? 2 vezes com as meninas e 1 vez com os rapazes. Portanto, eu acho que o Brasil tem tudo para conquistar essa medalha de ouro. E vamos torcer para fecharmos aí a participação com 2 ouros, né? Nesse último dia de Jogos Olímpicos. Pelo menos 2, né? Quem sabe não virão mais, mas pelo menos 2 ouros. Medalha a gente já tem, mas que seja igual como foi com o Herbert, por exemplo, que o Herbert conquistou o ouro, né? Para a gente ter o ouro nessas 2 modalidades. Pois é.
Dedos cruzados, até o dedo do pé está cruzado aqui. Perna cruzada, está tudo cruzado aqui para passar essa vibração positiva. O que eu achei demais na internet, o pessoal falando, não tem esse negócio de MSN, sabe? Do melhor ataque do mundo tal. Agora é FGR, até escrevi aqui para não esquecer, FGR, Fernanda Garay, Gabi e Rosa Maria. Exatamente, cara. Não, as meninas estão brilhando. Rosa Maria, aliás, conquistou o coração dos brasileiros, né? Ela virou meme aí, tá todo mundo brincando, enfim, a gente tá aqui. E, gente, aquela foto delas depois da semifinal, que coisa linda que foi, todo mundo junto. E é muito o que a gente falou, né? Não é a atuação individual, é o time. As meninas juntas formam um time, para mim, imbatível. Eu tô super confiante, eu tô sentindo, não tá com cheiro de ouro, mas eu tô sentindo que o ouro vem. Com certeza, coletivo, né? É bonito de ver elas jogando mesmo esse trabalho em grupo. E ao som de evidências, né, Cami? Ainda mais ganhar e vai comemorar com o pessoal, com a imprensa, com a comissão. Eu enlouqueci quando começou a tocar evidências. Ô, Dudu, vamos lá. Se for ouro, no programa de amanhã, a gente abre com evidências ao te chamar? Pode ser. Eu tô dentro. Pode. A capela, Helena vai cantar evidências amanhã no programa. Helena não, olha não aí. Essa, é o trio. Olha aí. É o trio. Todo mundo junto cantando a capela. Não. Gente, não, eu sou expulsa se eu cantar. Exatamente, eu prefiro que não me bote para cantar, porque eu só sou um bom cantor quando estou tomando banho no chuveiro, viu? Assim eu não sou bom, não. Eu só vou cantar no carro, então. Sozinha. Então faz o seguinte, a gente fecha para não perder a audiência. Exato. É melhor. Pronto, ao final do programa a gente faz, então, evidência. Tá bom. Combinado, então. E vamos passar por energia também para o boxe, depois dessa madrugada, dessa alegria que o Everest trouxe nesse nocaute, perdendo no começo para o ucraniano casca grossa. A gente já falou bastante no programa da manhã sobre isso, mas vamos falar agora sobre a outra baiana, a Beatriz, que pode se inspirar muito no seu companheiro também nessa final. O que a gente pode esperar, Dudu, da Bia? Peso leve, 28 anos, teve contato com o boxe desde os 4, ela tem contato com o boxe. Você já trouxe para cá a história legal que ela estava aquele projeto que o COB tinha em 2016, o Vivência Olímpica, Rio 2016, que ela ficou como uma reserva da Adriana Araújo, até então a única boxeadora medalhista brasileira em Olimpíada. E é muito legal, eu acho que a gente vai ouvir muito rocambole hoje, né? Porque teve uma emissora portuguesa que ficou brava com os nossos pugilistas, porque eles falavam muito palavrão, falaram, maneira aí, na transmissão. Então, agora, ao invés de falar palavrão, eles falam rocambole. Mas eu acho que a Bia, ela está muito focada, né? A Bia, eu vou pegar mais ou menos o que se passou com o Isaquias depois da prova do C2, que o Isaquias não conseguiu chegar à medalha, onde ele disse que ele tinha certeza que viria o ouro. E a Bia, desde o início da competição, ela está dizendo que ela quer o ouro, que é dourada. Então, o foco dela é único e exclusivamente esse, é a medalha de ouro. E a Bia tem 28 anos, ela já ganhou por 2 vezes o Prêmio Brasil Olímpico, né? Porque é aquele prêmio que o COB normalmente entrega aos melhores atletas, em 2017 e em 2018. Ela vai enfrentar a irlandesa, que é 3 anos mais velha, tem 31 anos. A irlandesa foi campeã mundial em 2018, só que a Bia foi campeã mundial em 2019, ela foi ouro no PAN em 2019, ela foi ouro em Cochabamba no Campeonato Sul-Americano em 2018, portanto, ela tem uma trajetória só de conquistas de medalha de ouro, desde 2017 para cá, nas competições que ela começou a disputar. Então, ela está... Agora já me perdi, eu tinha aqui o número certo, mas eu acho que ela vai com 32 lutas e 31 vitórias. Portanto, ela está aí numa trajetória, se não for 32, são 33 e 32, mas é mais ou menos por aí. Enfim, a Bia ela tinha a finlandesa, que ela ganhou na semifinal, ela conseguiu uma vitória sobre ela, que eram rivais, uma já tinha ganho da outra, mas ela mostrou, né, muita força para conseguir superar a finlandesa naquele momento, e depois ganhou até por unanimidade, e agora ela terá pela frente uma irlandesa que é um pouquinho mais alta. A Bia nem é muito alta, né, para pugilista, a gente vê, ela nem é muito alta. A Kelly é um pouquinho mais alta do que ela, mas isso não tem nada a ver. Se ela for para dentro, eu acho que a gente vai ganhar por unanimidade, ela vai trazer a medalha de ouro, mais uma para o Brasil, e a gente vai fechar aí com mais 2 ouros, pelo menos daquelas que já estão garantidas, no mínimo a prata, 2 ouros a gente fecha, o vôlei e também a Bia.
Olha, Dudu, eu sinto que não vai nem ser por unanimidade, vai ser por nocaute mesmo, Opa! entendeu? É o nível de confiança que eu tô na Bia. Vamos torcer para isso, né? Vamos torcer e eu tenho a impressão que sim, que ela está muito focada nesse sentido. Só para trazer aqui um dado, agora que a Cami falou sobre isso, foram 4 nocautes até agora nesses Jogos Olímpicos, e o Everett foi o único que foi depois das oitavas, ou seja, ele encaixou numa final. E aí a Cami está apostando em mais um. Vamos ver, então, às 2h da manhã, a Bia entra no ringue contra a Kelly Harrington. A gente vai colar aqui os adesivinhos essa madrugada para tentar segurar, né? Porque tá puxado, tá puxado. Aliás, ó, eu sou suspeita para falar porque uma das modalidades que eu mais gosto de acompanhar nos Jogos Olímpicos é a ginástica rítmica de grupos. Eu acho tão bonito aquela sincronia toda, acho tão legal ver as atletas lá fazendo aquela baita exibição. Aliás, ontem eu acompanhei o Brasil lá e assim, eu achei tão bonito, achei tão incrível, e elas acabaram nem classificando. Conclusão, eu não entendo absolutamente nada da modalidade. Ficamos em 12º. Eu achei que a gente merecia o ouro depois daquela apresentação incrível, que voa a bambolê de um lado, cai no pé da outra, pula para a cabeça, e não deu certo. Ou seja, eu não ouso mais tentar julgar a ginástica rítmica, mas hoje vai ter final, né, Dudu? 11h da noite, a gente vai ver quem de fato sabe julgar, dando nota lá para as meninas. Assim, eu não sei o que falta fazer para ganhar o ouro, porque para mim as meninas do Brasil foram um diamante ontem. Eu concordo com você. Na primeira apresentação, na primeira passagem, na primeira rotação, houve uma queda da bola e elas perderam mais pontos, né? Mas na segunda rotação eu achei muito bonita a apresentação. Exato! Com os arcos, tudo certinho, uma sincronia muito bacana entre as meninas e acabaram não conseguindo a classificação, foi uma pena. Mas Não a gente entendo. vê, por exemplo, os países que estão nessa final são Ucrânia, Israel, Itália, Bulgária, China, Japão, Belarus, não, Bielorrússia e a Rússia. Como a gente vê, tem muitos países que são lá do leste europeu, né? A Rússia, a Bielorrússia, a Ucrânia, a Bulgária, tem a China e o Japão, que são asiáticos, e aí Israel, que está no meio termo entre a Europa e a Ásia, e a Itália, que é europeia. Nem os Estados Unidos não classificou, o Canadá não entraram também, enfim, que também são países que têm alguma tradição nisso. Então, a gente vê que esses países do leste europeu têm um certo domínio. Antigamente, a gente olhava muito desse domínio para a ginástica artística, né? Que a gente tinha a Romênia, a gente tinha a Rússia, que dominava muito a ginástica artística, e agora a coisa já não está tão funcionando nesse aspecto. Mas a ginástica rítmica continua, né? Os países que são daquele leste europeu continuam esse domínio. Foi uma pena, eu achei que as brasileiras também mereciam uma sorte melhor, mas, enfim, nós não... Eu estou com você, eu acho que a gente não entende absolutamente nada de ginástica rítmica, viu? Ai, Dudu, quando a bola caiu, eu ainda olhei e falei assim, ok, perdemos um pouquinho de pontuação, beleza. Mas, gente, para mim, a segunda apresentação, ela foi impecável do começo ao fim. Eu não lembro quem que eu ouvi falando assim, não, porque a gente deu um passinho a mais ali. Eu falei, onde viram esse passinho que eu não vi? Não, Cami, é impressionante, porque eu também não entendo nada. E assim, a gente tem a tendência de falar nomes habituais para a gente, que quando chegam nesse nível de competição, eles ficam mais Nutella, né? Arrumam uns termos mais elegantes para falar. Sim. Então, quando eu vi você falando bambolê, eu falei, será que pode falar bambolê? Ou será que é arco só? Eu também não entendo da modalidade. É basicamente o tênis de mesa e o ping-pong, entendeu? Exatamente, a bananeira, a parada de mão. Exato. Eu avaliando ginástica, é ping-pong. Não é tênis de mesa. Quando você falou bambolê, eu falei, será que pode falar bambolê? É bambolê bola, é aquele negocinho comprido que eu não sei o nome. É assim a minha avaliação de ginástica, entendeu? Diferente da Helena, né, Dudu, que tem aí anos de prática na ginástica, que sabe aqueles nomes super complexos. Não, eu não. Me conta, Helena, qual foi a sua avaliação da ginástica rítmica? Você também eu achei maravilhoso. Eu tô que nem você. Eu falei, gente, como é que essas meninas não estão no pódio, meu Deus do céu? Então, eu fiz a mesma avaliação que você, mas pelo visto a gente realmente não entende nada de ginástica artística. Que horas que vai passar, o Cami? Calma, que eu até me perdi aqui, mas afinal é a partir das 11 da noite, ou seja... Antes de você dormir, faz aquele esquenta assistindo as meninas e fazendo a sua avaliação também. Depois manda pra gente. Manda o que você achou dos bambolês, das bolas voando, da sincronia das meninas.
Enfim, eu não quero ser a única que tá a ficar falando coisa errada. Eu também não sei nem se é bambolê, depois eu vou descobrir. Eu também não sei. Por isso que eu falei, nossa, eu não tenho esse conhecimento. Mas vamos falar aqui sobre maratona, porque o Dudu entende muito bem. Nós temos 3 representantes na maratona masculina. Na feminina, a gente não teve nenhuma brasileira participando, nenhuma atingiu o índice. Já no masculino, 3 atletas correram abaixo da marca exigida pelo atletismo mundial, de 2 horas, 1 minutos e 40 segundos. São eles, o Daniel Chaves, de 32 anos, de Petrópolis, que correu a maratona de Londres, o Paulo Roberto, paulista, que completou a maratona de Sevilha, na Espanha, e aí tem o Daniel Nascimento, que é o mais novo de todos, que na primeira maratona da carreira, ele já conseguiu o índice. Então, esses são os 3 brasileiros que estão representando o nosso país na maratona. E eu acho que o Dudu, ontem a gente viu a prova das meninas, a prova feminina, como estava calor. Então, grandes nomes desistindo precocemente da prova. E até um dos comentários que eu ouvi durante a transmissão, que eu achei bem interessante, é que isso é muito preocupante também para as próximas edições, porque a tendência, né, com o aquecimento global, é de cada vez essa prova ter uma temperatura ainda maior nos próximos Jogos Olímpicos, dependendo do país, né, onde serão realizados, e aí fica essa preocupação também com os atletas, além de toda a preocupação ambiental que a gente já tem. Mas eu acho que isso chamou muita atenção também, esse calor em excesso. Por exemplo, na maratona feminina, 2 atletas, uma espanhola e uma portuguesa, desmaiaram durante a prova e elas não se lembram de absolutamente nada do que aconteceu. Só para ter uma noção de como estava realmente muito quente, tanto que a organização chegou a antecipar até em 1 hora a maratona feminina, né? Para ver se o calor não ficaria tão forte. Mesmo assim, imagina, com várias desistências, as meninas tendo esse problema do desmaio. Com os homens, você levantou bem, Helena, o Paulo Roberto ficou no Rio, ele ficou em 15º, né, na Maratona do Rio em 2016, portanto, já tem essa participação olímpica, é o mais experiente dos 3. O Daniel Nascimento, ele foi vencedor na maratona que você falou, ele foi vencedor na maratona em El Bicentenário do Peru, na maratona que ele participou, ele conseguiu ser o vencedor. O Daniel da Silva participou da maratona de Londres em 2019. Enfim, eu acho que é uma prova muito difícil, né? Às vezes a gente lembra do Vanderlei Cordeiro de Lima, né? Daquela vez que ele vinha com a maratona pronto para ser o medalhista de ouro e entrou aquele irlandês lá no meio, tirando o Vanderlei da medalha de ouro. Mas, enfim, e depois no final, mesmo ele tendo sido prejudicado, ele muito feliz por ter conquistado o bronze na época e tal, então ele ficou muito contente com aquilo. Esse é o espírito, né? E a maratona é talvez uma das principais provas, se não a prova que rainha, né, vamos dizer assim, dos Jogos Olímpicos, lá atrás, em 1896, quando começaram a ser disputados os Jogos, sempre com a questão da maratona, é uma prova sempre que está todo mundo de olho. Eu acho que o Brasil, o bom é fazer a melhor participação possível. Se a gente conseguir chegar e se os atletas estiverem bem preparados, não sei a temperatura, não sei como é que vai estar a temperatura, né, para a maratona, muito provavelmente com o calor, mas se tivesse uma chuvinha, talvez ajudasse, né, a refrescar um pouquinho mais, como aconteceu a chuva ontem, por exemplo, com Isaquias, né, quando teve aquela chuva depois, deu aquela refrescada. Tomara que tenha isso para a maratona, porque realmente é muito difícil. 42,195 metros não é fácil para ninguém correr, principalmente debaixo do calor. Só é fácil para o meu carro. Quando eu pego e vou de carro 42 quilômetros, é a única forma que eu tenho de fazer o trajeto de 42 quilômetros sem me cansar muito, porque ainda assim cansa. No ar-condicionado. Né? 19 horas, então, maratona masculina. Exatamente. Agora a gente vai falar do quê? Rapidinho, antes de eu falar do basquete feminino, eu queria descobri que realmente elas não gostam que fale bambolê, Helena, você tem toda a razão, é arco. Então me desculpem, não se sintam ofendidas, meninas da ginástica. É simplesmente a falta de conhecimento técnico da modalidade. Eu tô junto, eu falei, caramba, eu devo estar falando errado também, porque ontem eu falo tanto bananeira, que eu vi no salto ornamental parada de mão, né? Eu esqueci da parada de mão. Aí quando você falou bambolê, eu fiquei pensando, falou tanto bambolê, será que também tá errado? Aí eu ouvi o Dudu falando arco, eu falo, eu acho que o nome é arco. Eu pensei a mesma coisa, na hora que o Dudu falou, eu falei, é arco, tá certo. E, gente, ontem a gente falou com a nossa queridíssima Janete do basquete, né? Um dos grandes ícones aí
da modalidade, a gente descobriu que, pelo menos por enquanto, não tem como parar a seleção americana de basquete, a não ser que seja por um WO, palavras da nossa querida Janete. Mas, de qualquer forma, a gente vai acompanhar a final das americanas contra as japonesas às 11h30 da noite, né, Dudu? Mas não tem jeito. Sinceramente, é o tipo do jogo que você já pode dar a medalha de ouro para os Estados Unidos, né? Mesmo o Japão jogando em casa, e eu acho que elas só conseguiram entrar porque realmente estão jogando em casa, embora não tenha público, né? Mas mesmo assim, eu acho que elas se motivaram por causa disso. Mas não tem para onde. A seleção americana de basquete feminino é imbatível hoje em dia. Você pode formar. Se você botar talvez alguns dos melhores jogadores das outras seleções, do masculino, para jogar com o feminino dos Estados Unidos, talvez só pela força física, né, que os homens possam ganhar. Mas, fora isso, eu acho que as meninas ainda vão ganhar das outras seleções, viu? Porque elas são imbatíveis. Elas têm 8 títulos. O basquete feminino começou a ser disputado em Jogos Olímpicos em 76, nas Olimpíadas de Montreal. Os Estados Unidos têm 8 títulos, a antiga União Soviética tem 2, e a antiga Comunidade dos Estados Independentes, que juntava ali todos aqueles países que eram da ex-União Soviética, tem 1 título. O Japão, só para que todo mundo tenha noção, é a primeira vez que chega entre os 4, nunca sequer disputou uma medalha de bronze. Então, isso para o Japão foi super surpreendente, o Japão chegar aí a essa decisão do basquete feminino. Mas, olha, vai ser no mínimo por uns 35, 40 pontos de diferença para os Estados Unidos. Caramba! Né? Pode botar isso. Vai ser sim, Então, não tem dúvida nenhuma. Depois vocês me falam. Não, eu não tenho nada o que questionar. Depois que eu falei que bambolê, o que os outros falarem é isso aí. Não, filha, agora é a bola laranja, a gente... Exato. A bola laranja a gente domina um pouco mais, né, Helena? Exatamente, a gente entende um pouquinho mais. Vamos falar também de outro esporte coletivo, o handebol feminino também, que vai ter o bronze, a disputa pelo bronze às 23 horas desta noite, e às 3 horas da manhã, na madrugada, nós teremos a grande final entre Rússia e França. Desde o começo, Dudu, quando a gente falou de handebol feminino, você já vinha cantando essa bola, que poderia ser uma reedição mesmo, que a Rússia poderia enfrentar a França mais uma vez, as atuais campeãs olímpicas contra as vice-campeãs. O que a gente pode esperar desse grande duelo e falar um pouquinho também sobre o bronze entre Noruega e Suécia. Os europeus, né, tendo total domínio, né, nessa modalidade. Enfim, desde o início também da participação do handebol feminino nos Jogos Olímpicos, também começou em 1976 na Olimpíada de Montreal, só tivemos ali a Coreia do Sul por 2 vezes entrando como medalhista de ouro, né? Mas de resto tem sempre o domínio das europeias. E, como você disse, é a reedição da decisão de 2016, novamente a Rússia e a França se enfrentando. Na oportunidade, as russas venceram por 22-19. A Noruega também foi bronze em 2016, portanto, a Noruega também está no handebol feminino. Vai ser uma disputa bem interessante, eu acho que são 2 seleções, e só fico com pena de lembrar que o Brasil empatou com a Rússia no primeiro jogo, né? Foi uma pena no handebol feminino. Enfim, e a gente vê aqui a Rússia podendo ser novamente campeã olímpica, a França, enfim. A gente podendo achar que o Brasil poderia ter avançado um pouquinho mais à frente no handebol feminino, mas infelizmente não deu. Vai ser um jogo bem interessante, um jogo bem difícil. Acho que é uma disputa bem parelha entre as 2 seleções, e aquilo que eu já venho falando há uns 3 dias, mais ou menos. A França, nos esportes coletivos, mostrando uma força muito grande, né? Participando de decisões em várias modalidades, seja no vôlei, seja no basquete masculino, seja no basquete feminino, na disputa do bronze, agora no handebol também. É uma força muito grande no esporte coletivo, a França, de uma maneira geral. Exatamente, e a gente vai ficar na torcida aí por um jogão de bola, afinal de contas, final de Jogos Olímpicos, independente de envolver ou não brasileiro. Obviamente, queríamos o Brasil lá, queríamos, mas, gente, final de Jogos Olímpicos é sempre muito gostoso de assistir, né? Eu vou dizer que, assim, obviamente, para mim, o cenário ideal era o Brasil na final de tudo, mas quando não tem Brasil, pelo menos eu assisto com mais tranquilidade, sabe? Aquela coisa do quem ganhar, ganhou, não me importa muito. Então, eu até acabo aproveitando mais, mas por mim, eu ficava estressada e tinha Brasil na final de tudo, porque, gente,
os nossos atletas merecem. Mas tem mais uma final que não teremos brasileiro, porque essa noite vai ter a disputa também da medalha no polo aquático. Quer dizer, já não é mais hoje à noite, né? Já é praticamente amanhã. Praticamente não, com certeza amanhã, porque é 1h40 da manhã. A Hungria vai encarar a Espanha na disputa pelo bronze. E a luta pelo ouro vai acontecer um pouquinho mais tarde, às 4h30 da manhã, quando a Grécia encara a atual campeã olímpica, que é quem? A Sérvia. Aliás, os sérvios quase não se classificaram para a final, né, Dudu? O gol que garantiu a vaga, ele veio no último segundo do jogo, ou seja, garantia de grandes emoções essa madrugada, né, Dudu? Exatamente. Os países, né, da ex-Iugoslávia, assim como acontece com a ex-União Soviética, eles têm um certo destaque, né, no polo aquático. Sim. A gente tem, por exemplo, a Croácia também, que sempre disputa muito bem, Montenegro, que também entra muito bem nessa competição, e a Grécia chega pela primeira vez a uma final. O máximo que até hoje a Grécia conseguiu foi a disputa do bronze em 2004, quando perdeu para a Rússia. Mas a Sérvia é a atual campeã, enfim, muito pelo seu favoritismo, a gente coloca a Sérvia como favorita, né, pelo retrospecto e por estar acostumada, já foi medalhista no Rio de Janeiro. Portanto, eu acho que a Sérvia leva uma certa vantagem, mas debaixo da água, assim como também tem na maratona aquática, no polo aquático rola muita coisa debaixo d'água ali na disputa, viu? Então pode ter uns pezinhos para lá, uns pezinhos para cá, às vezes numa situação como essa, mas acho que a Sérvia leva vantagem, é a favorita para conquistar aí a medalha de ouro mais uma vez. Maravilha. Vamos nessa, gente. Vamos colocar a agenda aqui na tela, Ale? Agora tem o sol do final do dia aqui. Neste sábado, às 7h da noite, nós temos a maratona, então, com 3 representantes brasileiros, como a gente falou. Domingo, 1h30, temos o vôlei feminino Brasil e Estados Unidos em busca do ouro. E às 2h da manhã, todo mundo apoiando a nossa Bia Ferreira contra a irlandesa Kelly Harrington. 2h da manhã, então, é ouro ou é prata? Estamos em busca do ouro. Então, fiquem ligadinhos, essa agenda que já foi tão robusta, né, Cami? Ficou pequenininha nessa final. Ficou, e ainda esse solzinho de fim de tarde, ele está trazendo aqui aquela sensação de estar acabando, é tão triste, meu coração não vai aguentar, Helena. Mas ainda, olha só, nós ainda vamos ter a cerimônia de encerramento com a participação da nossa Rebequinha, né? Lá como porta-bandeira, para a gente ter aquele carinho tão grande, aquela coisa, e agradecer muito a ela pelas 2 medalhas que ela conquistou e pela competição maravilhosa que ela fez na ginástica artística, né? Então, a cerimônia de encerramento... Fala, Dudu, diga. Não, a cerimônia de encerramento está marcada para as 8h da manhã, né, deste domingo, e vamos ter aí, mais uma vez, abordando a união, a diversidade, a inclusão, enfim, será esse o tema, mais uma vez, da cerimônia de encerramento, que terá a passagem de bastão aí para Paris, em 2024. Olha, aliás, eu já te recomendo, prepare-se, porque a madrugada vai ser longa, vão ter muitas competições, a Helena já passou o agendão para a gente, 8h da manhã vai ter a cerimônia de encerramento, e na sequência teremos o Isto É em Tóquio, ou seja, não viremos às 9h, como você está acostumado da manhã, a gente vai vir logo depois da cerimônia de encerramento, para quê? Para a gente comentar, para a gente fazer aquele balanço de como foram os jogos, para falar da cerimônia de encerramento, será que vai ser parecida com a abertura, será que vai ser melhor, será que não vai? Enfim, a gente vai ter que aguardar para ver. Mas a gente volta amanhã trazendo todas as notícias dessa madrugada. Esperamos que com mais 2 ouros aí, pelo menos, né, Dudu? Porque somos otimistas por natureza. E amanhã a gente volta, né, Helena? Com certeza. Então, pessoal, se você perdeu qualquer coisa, fique tranquilo que todos os nossos programas estão em nossas plataformas. Então, vocês podem ver as entrevistas, podem ver os outros programas de toda essa cobertura olímpica. E amanhã, então, a gente aguarda vocês. Bora, Brasil! Beijo! Beijo!